Bem-vindos, alunos, à nossa quarta semana da disciplina de montagem e manutenção. Essa é a segunda parte da aula 3. Nessa aula nós veremos como montar aí efetivamente um computador em seu gabinete, a montagem de placas, a montagem de um processador. É uma aula bem proveitosa, tá? Espero que todos façam aí bons estudos. E vamos começar aqui então. Começamos com a disposição de das peças, dos hardwares, em uma bancada. Então vocês podem ver aqui o HD, a memória, as chaves, o CPU avulso, ali o cooler avulso, essa é a nossa placa de vídeo, nossas chaves, fonte de alimentação. Então eu tenho comigo que a organização facilita muito o trabalho e facilita também o nosso rendimento. Aí o nosso gabinete que nós vamos usar, certo? Esse é o computador então que eu utilizarei aqui de exemplo para vocês, a nossa placa-mãe. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é o encaixe do processador. Esse é um processador AMD. Notem que os processadores AMD sempre tem um chanfro, um cortadinho na sua ponta para facilitar o encaixe. Então esse aqui, os processadores Intel também existem, tá? No próprio YouTube tem bastante aí formas de encaixe. Então aqui, ó, vocês notem aí na placa-mãe que também tem esse chanfrozinho para facilitar aí o nosso encaixe. Então é a única posição de encaixe. Se forçar, vocês vão entortar a pinagem e vão danificar o processador. Então é simples, você pega o processador, tem uma alavanca aqui de trava e destrava, ela deve estar para cima, né, para a gente colocar o processador, certo? Então pega o processador com todo cuidado e você vai somente soltar esse processador em cima da sua placa. Então soltou, está encaixado. Olha só, pega ele, solta em cima das pinagens, não tem tanto segredo. A partir disso daqui você vai fazer o travamento, né? Vai travar ele aí na placa. Olha aqui para vocês verem, ele fica bem rente no seu slot aí do processador. Não tem como errar, tá? Não forcem. Ao forçar você entorta a pinagem e vai ter um problema no seu processador. Então baixa a alavanquinha, ele não vai ser removido mais, até que eu destrave essa alavanca. Você pode virar a placa à vontade, que ele não vai ser removido. Então esse é o encaixe do processador, bem simples. Vamos então ao encaixe da nossa memória RAM. A memória RAM vocês podem notar que ela tem um lado maior, um chanfro maior e um lado menor. Isso também para facilitar o encaixe. Então você vai aí no slot. Essas travas devem estar, obviamente, destravadas, né? Então não tem como errar, tá? Olha a posição do chanfro maior, né? Do circuito integrado maior. Coloque ela, desculpe, coloque na placa. Você vai pressionar, uma trava já vai travar, né? E a outra trava também. Então a memória também não será solta, assim como o processador, certo? Tá aí encaixada. Já temos a memória RAM e o processador encaixado em nossa placa-mãe. Vamos ao nosso terceiro hardware então. Se tiver mais slot, você vai utilizar aí, mais placa no caso, né? Agora a gente vai encaixar aqui, eu utilizo um CPU fan. O que é um CPU fan? Um cooler fan extra. Ele facilita aí o refrigeramento dentro do gabinete. Aqui é a nossa pasta térmica. Vou passar aqui um pouco, tá? Geralmente eu utilizo pouco porque o próprio dissipador do cooler fan ele vai fazer esse trabalho de espalhar essa pasta térmica em cima do nosso processador. Então eu pego aqui uma pontinha de chave, não tem tanto segredo também, coloco no centro do processador, passo aqui com todo cuidado. Se você tiver aí um cooler comum, não tem problema, você vai fazer o mesmo processo, tá? É o cooler que vem com o processador. Eu utilizo esse cooler aqui avanço, que é para dar uma refrigeração melhor aqui um cooler avulso, né? Que é para dar uma refrigeração melhor no gabinete. Então ele é de encaixe, tá um pouco chato, assim como o tradicional também que vem com o processador. Você vai encaixar uma presilha e encaixar outra presilha do outro lado. Então essa parte aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Esse cooler ele vai ficar em pé assim mesmo, não estranhe, tá? A maioria ele é em cima do processador deitado, esse vai ficar na vertical. Então eu vou travar aqui na lateral
É um pouco chato mesmo, tá? Vocês tenham cuidado. Travou. Então já está travado aqui o meu cooler avulso, ou quem tiver outro cooler tradicional também o processo é o mesmo. Vou ligar agora aqui o conector dele, né? Tem um espaço aqui na placa-mãe, um conectorzinho que chama CPU fan. Só vocês localizarem aí na placa de vocês. Vai estar escritinho na placa, ou pode consultar o manual da placa. E também só tem duas pinagens, só tem uma forma de encaixe, tá? Não tem como encaixar errado. Então conectei aqui na placa. Não tem grande segredo, certo? Vamos então à abertura aqui lateral do gabinete, né? Vamos retirar aí as duas tampas. A tampa frontal e a tampa traseira. Pouca gente retira essa tampa traseira, mas eu vou explicar para vocês como facilita aí a organização dos nossos cabos. Então vamos retirar aqui a tampa traseira, não tem segredo, é só desparafusar. E agora vem aqui um pulo do gato, né? Um macetinho. Jogue esses cabos que tem no gabinete para trás. Ele vai ficar fechado lá atrás, na parte traseira do gabinete, né? Aqui é a nossa fonte de alimentação. Esse gabinete que eu utilizo, ele tem um posicionamento diferente, tá? A fonte fica embaixo, ao invés de ficar em cima, como tradicional. Isso tudo é para facilitar a dissipação de calor. Então, não tem muito segredo. Você coloca a fonte dentro do espaço dela, passa todos os cabos, coloca ou em cima ou embaixo, conforme a disposição do seu gabinete, e vai parafusar. Não tem muito segredo não. Pega aí os parafusos e fixa ela corretamente no seu gabinete, certo? Tá fixada, tá ok. Aqui são os parafusos, que ele é tipo uma rosca, onde vai a placa-mãe acima dele. Encaixe nos 6 furos, geralmente, que tem na placa-mãe. Aqui o espelho, né, que a gente chama, que é a parte traseira do seu gabinete, onde estarão aí os conectores IDE, USB, RJ45. Ele também é de pressão, tá? Basta pressionar aqui, não tem muito segredo. Pressione até que você note que está bem encaixado. Então aqui tá colocado o nosso espelho. A parte de cabeamento que eu falei para vocês, ó, vai passando tudo por trás no gabinete. Facilita. Neste caso aqui eu vou passar a fiação embaixo da placa-mãe. No meu caso aqui eu tenho espaçamento. Se a de vocês não tiver, não faça isso, tá? Porque pode aquecer, pode dar problema de contato. Então agora eu vou encaixar aqui naqueles outros parafusos que eu coloquei. São 6 geralmente, tá? Encaixa a placa, ela tem os furos corretamente. Não tem segredo. E aqui eu vou colocar os parafusinhos em cada posição. Desculpe que eu estou um pouco resfriado essa semana, tá? Então aqui estão os parafusos. Essa hora facilita muito ter uma chave Phillips, como vocês vão ver lá no nosso livro da semana sobre ferramentas para manutenção. Uma chave Phillips imantada para o parafuso não ficar caindo, né? Uma chave com imã. Então você conecta aqui os parafusos, conecta parafuso. E agora a parte que muita gente tem medo, que é a parte aqui dos LEDs, os LEDs frontais do gabinete. Não tem segredo, tá, gente? Está escrito em cada cabo para que serve cada um. Também está escrito na placa-mãe. E também temos o manual da placa-mãe, né? Então, ó, geralmente eles são de encaixe. O que é mais difícil é que esses encaixes são pequenos. É a única coisa que dificulta um pouco aí a questão dessa instalação desses LEDs, tá? De resto, basta ler. Não tem segredo, ó, o botão o SW, né, Power, o botão Reset, não tem muito segredo, tá? Basta conectar com calma, tranquilo para quem está fazendo aí a primeira vez. Eu estou acelerando aqui um pouco o vídeo para não ficar muito extenso e ficar cansativo, tá? Então, ó, basta conectar um por um. Não vai ter segredo, leiam, estudem. Então, conectados aqui, você organiza aí os cabos da melhor forma dentro do seu gabinete para não evitar o calor, né? Para evitar o calor. Aqui a fonte de alimentação. Notem que, como a gente já falou em outra aula, a T e a TX ela é desencaixada, né? Então, para facilitar, porque às vezes não temos espaçamento, eu quebro esse conector, né? Quebra é modo de dizer, eu desencaixo e passo ele por trás no gabinete. E levo lá na placa-mãe. Certo? Então eu tiro da fonte, passo por trás para esconder um pouco de fio aí na parte frontal do gabinete, né? Mesmo que interna, a parte frontal.
e encaixo na placa-mãe. Também não tem segredo, só tem uma posição. E aqui aquele conector de 4 pinos, para quem tem a placa e tem necessidade, né? Também passei por trás, já está conectado, certo? Então vamos lá, vamos seguindo aqui então. Notem que mesmo sem muito esforço, os cabos já ficaram bem organizados, né? A parte de frente aí já está bem organizada. Agora eu vou instalar aqui os HDs nessas gavetas. Esse meu gabinete ele tem gavetas próprias para isso, tá? Gavetas laterais, os gabinetes tradicionais eles têm gavetas frontais. Então eu vou colocar aqui o meu HD SATA. O meu outro HD aqui que eu utilizo para backup. Também vou colocá-lo aqui na gaveta. Um é SATA, o outro é tradicional, o PATA, né? O IDE. E agora eu vou conectar aqui os cabos de energia, os cabos de dados, né? Cabo SATA. Então eu vou conectar eles no HD e na placa-mãe. Também, mesma coisa com o cabo de energia. Tem os conectores ali, ó, já vai estar escrito SATA RIDE ou HD SATA, né? Conecto aqui os dois e conecto também neles em si. Sempre tentando esconder os cabos, tá? Utilizem esses buracos que o gabinete tem. Então eu jogo todos os cabos para trás para não ficar na frente, para ficar mais bem disposto, evitar calor, ficar mais organizado. E por último aqui a nossa placa de vídeo, tá? Eu tenho uma placa aqui de vídeo que já tem um cooler nela também, para quem nunca viu, tá? Nós vamos conectá-la no slot de PCI Express, que geralmente esses azulzinhos, e ele também está escrito nele para que serve, só tem um tamanho, certo? Então conecta, o mesmo esquema da memória RAM, você pressiona e ela está encaixada. Notem que ele tem um conector também de energia em cima dele. Essa placa é uma placa mais potente, então ela precisa também de energia própria, além da energia da placa-mãe. Então eu vou pegar um conectorzinho lá da fonte de alimentação que está sobrando, de 4 pinos, e conectar nele. Conectar na minha placa de vídeo. Feito isso, eu vou parafusá-la, né, para ficar bem fixa aí, para não ficar balançando nem nada. Mesmo esquema de parafusar aí dos outros componentes. E aqui na parte de trás, que eu tanto falei para a gente jogar o cabo para trás, eu venho aqui com aqueles enforca-gato, né, como o pessoal conhece, com aquelas presilhas, e prendo esses cabos aí da maneira mais prática, desde que não atrapalhe eu fixar a minha tampa traseira do gabinete. Então na frente, como vocês viram, ele já está bem organizado, e aqui eu pego presilha de vários tipos e organizo também para ficar tudo preso, para ficar tudo bonitinho. Olha como ficou legal a frente aí do gabinete, quase não dá para ver a fiação, né? Certo, pessoal? Espero que todos tenham aí aproveitado a aula. Qualquer dúvida, só mandar no fórum. Um forte abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe.